Bom dia! Hoje é quinta-feira, 21 de janeiro de 2016. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre espiritualidade. Todos nós sabemos que o que aqui se faz, aqui se paga. Tudo aquilo que nós fazemos de bom, volta. E tudo aquilo que nós fazemos de ruim, também volta. Sabemos também que quando uma pessoa faz alguma coisa de ruim, o castigo nem sempre vem para ela, mas para alguma pessoa muito próxima, que ela ama muito, normalmente os filhos. Agora, eu gostaria de falar com vocês sobre a maldição do Lula. O que é a maldição do Lula? Eu vou relatar. 2 cineastas brasileiros, de nome Eduardo Coutinho e Fábio Barreto, fizeram 2 filmes a respeito da vida do Lula. E 4 tragédias ocorreram. 2 filmes, 4 tragédias. A primeira tragédia ocorreu com o cineasta Eduardo Coutinho, que fez um documentário com o título Os Espiões, retratando a vida do Lula. Anos depois, o cineasta Eduardo Coutinho foi assassinado pelo próprio filho a facadas. A maldição do Lula. 2 filmes, 4 tragédias. A segunda tragédia ocorreu com o cineasta Fábio Barreto, aquele que fez o filme Lula, o Filho do Brasil, que estreou aqui no Brasil no dia 1º de janeiro de 2010. O cineasta Fábio Barreto não chegou nem a ver a estreia do filme. Umas 2 semanas antes, ele sofreu um acidente automobilístico e entrou em coma. O cineasta Fábio Barreto está em coma até hoje. 6 anos em coma. A maldição do Lula. 2 filmes, 4 tragédias. A terceira tragédia ocorreu com o ator Marco Cesana, que representou um sindicalista no filme Lula, o Filho do Brasil. O filme estreou aqui no Brasil no dia 1º de janeiro de 2010. E 138 dias depois, o ator Marco Cesana morreu. O ator Marco Cesana teve um AVC no dia 8 de maio e no dia 18 de maio ele morreu em consequência do AVC. Vamos ver o que nós temos aqui. O filme Lula, o Filho do Brasil, estreou no dia 1º de janeiro de 2010. 138 dias depois, o ator Marco Cesana morreu, em consequência de um AVC que ele teve no dia 8 de maio. Então, vamos ver. 13, o número do PT. 8 de maio foi o dia em que o ator Marco Cesana teve o AVC. A maldição do Lula. 2 filmes, 4 tragédias. A quarta tragédia ocorreu com o Eike Batista. O Eike Batista doou R$1 milhão para a produção do filme Lula, o Filho do Brasil. E o que ocorreu com o Eike Batista? Com o Eike Batista, diretamente, nada. Mas com o filho dele, Thor Batista. Foi o que eu disse no início. Quando uma pessoa faz alguma coisa de ruim, às vezes o castigo não vem para ela, mas para uma pessoa muito próxima, que ela ama muito, normalmente os filhos. O filho primogênito de Eike Batista, Thor Batista, matou em um acidente automobilístico um homem de forma macabra. O homem que o filho de Eike Batista matou
perdeu o coração no momento do acidente, as mãos e os pés. O coração saiu do peito e foi parar dentro do carro preferido de Eike Batista, que ele guardava na sala de estar como troféu. As mãos e os pés foram decepados no momento do acidente. O homem que o filho do Eike Batista matou ficou sem coração, sem pés e sem mãos. Com isso, Toa Batista, o filho de Eike Batista, carregará para o resto de sua vida uma morte macabra nas costas. Então fica a pergunta: por que essas pessoas sofreram essas tragédias? E por que o próprio Lula não sofreu tragédia nenhuma? Porque Deus escreve certo por linhas tortas. Essas pessoas fizeram esses filmes com o objetivo de endeusar o Lula aqui na Terra. Fazer com que a população do Brasil acreditasse que o Lula era um Deus que veio à Terra salvar os pobres. E Deus não gostou disso. E castigou essas pessoas. E por que Deus castigou estas pessoas, mas não castigou o próprio Lula? Porque a sabedoria de Deus é divina. Ele sabe o que faz. Deus sabe, Deus sabia que se ele castigasse o Lula num momento de alta popularidade, aí sim ele seria eternizado como pai dos pobres. Ele seria até santificado. Por isso Deus não castigou o Lula. Para ele ser castigado, ele terá primeiro que ser descredibilizado. O povo brasileiro primeiro tem que ver que ele não passa de um mau caráter, de um oportunista, de um ladrão. Quando ele não tiver mais crédito nenhum, quando a imagem dele estiver arruinada, aí sim ele poderá sofrer as consequências do castigo divino, como os demais. Deus escreve certo por linhas tortas, sempre. Eu gostaria de convidar vocês para entrarem no meu blog da Dênia Passos. Lá eu relato com detalhes sobre A Maldição do Lula, 2 filmes, 4 tragédias. Eu desejo a todos uma boa tarde.